Inicialmente, diretor, agradecendo já a sua participação conosco mais uma vez, destacar o projeto Infinitas Possibilidades. Que projeto que é esse que está em andamento? O projeto Infinitas Possibilidades partiu de um projeto pedagógico onde os alunos visitaram o Museu de Santa Catarina para conhecer as obras de Miró, que estavam expostas no ano passado pela primeira vez no Brasil. E a partir dessa visita, os alunos foram estimulados para desenvolver a releitura dessas obras de arte e chegaram a um resultado muito interessante. Esse resultado material eram 6 telas de papel sulfite A4 com guache, que impressionou a todos, né? E, como eu já falei aqui na rádio, né? Foi uma emoção fantástica perceber que os nossos alunos, pela primeira vez, tinham a possibilidade de expressar o mundo que eles enxergavam, né? Eles faziam a releitura, mas criaram os desenhos próprios. E nessa perspectiva, a gente entendia que essas obras precisavam ser reaproveitadas. E surgiu nesse momento, nesse período, a parceria com o Armário Orgânico, que é uma empresa que produz camisetas com fio de reciclagem de garrafa PET misturada a algodão orgânico que é produzido sem agrotóxico. A proposta deles foi extremamente interessante. Quando a gente apresentou as possíveis estampas, o Lucas, que é o representante da empresa, ficou encantado com essa possibilidade. Criamos o slogan Infinitas Possibilidades e começamos a comercializar as camisetas no mês passado. Nós fizemos uma primeira produção de 100 peças, onde procurávamos um espaço adequado para comercializar essas peças, né, já que a APAI não tem condições de assumir também essa responsabilidade. Nós já atendemos a demanda de 140 alunos aproximadamente, com atendimentos clínicos, pedagógicos e assistenciais, né? Então, se a gente fizer comercialização, vai complicar um pouco. E conseguimos, então, a parceria da Plural em Tijucas, que tem a Plural feminina e masculina, né, a Formem e a Mulher, junto com o Samuel e o Pedro, né, que assumiram a responsabilidade de comercializar, junto com a Armário Orgânico, que também abriu uma loja em Tijucas, na frente do fórum, para ajudar a comercializar essas peças. O lançamento foi um coquetel muito bacana no mês passado, e a gente já conseguiu o resultado de vender aproximadamente 50 camisetas. A gente adoraria agradecer à população, né, pela participação do projeto. Eu vejo muita criança usando a camiseta e postando no Facebook com orgulho. Eu faço parte do Infinitas Possibilidades. E o preço da camiseta? São R$ 59,90, totalmente revertidos para a APAI. A Plural não faz nenhum tipo de cobrança, né? A prestação de contas da venda das camisetas é muito transparente e o objetivo desse investimento inicial que nós conseguimos efetivar com um dinheiro que a Porto Belo, a Cerâmica Porto Belo, doou para a APAI de Tijucas, né? Na verdade, entendam que é como se fosse uma teia, né? São muitos atores para um único projeto que abrange muitas áreas. A APAI precisa de sustentabilidade financeira, que é o recurso financeiro da venda da camiseta. Nós precisamos de uma sociedade que perceba as diferenças com clareza e com respeito, que é o projeto da autonomia intelectual do nosso aluno com deficiência intelectual, né? Mostrar que ele é um ser pensante e que, por conta disso, ele precisa ser respeitado em sua autonomia, né? E na outra questão, que é a questão ambiental, né, Juliana? Eu acho que a gente acaba dando um exemplo muito interessante para a comunidade da região com esses 3 assuntos, muito importantes na vida de todo ser humano. Para que a comunidade entenda todo o trabalho que é realizado na APAI hoje, para quem ainda não conhece, mediante a tudo que a gente vem falando nos últimos anos aqui, a gente também recebe aqui hoje nos nossos estúdios a psicóloga da APAI, a Cassiana, ela que nos fala um pouquinho a respeito deste processo de avaliação e dos tipos de encaminhamento clínico que a APAI oferece hoje para os seus alunos. Cassiana, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, um bom dia a todos os ouvintes. Então eu vou falar um pouquinho do processo de avaliação que acontece hoje na APAI. Primeiramente, as pessoas que chegam são recepcionadas pela nossa assistente social, né, com encaminhamento que seja da saúde
ou da educação, e aí passa para a psicóloga, que sou eu, para fazer o processo de avaliação, né? Então, o primeiro critério hoje para ser aluno da PAI, né, ou que faça parte dos nossos atendimentos com a equipe, tem que ter o critério de deficiência intelectual, né? Então, hoje o critério para ser aluno nosso é ser um deficiente intelectual. E aí a gente faz o processo de avaliação, eu faço um estudo, né, do processo de vida, né, seja esse uma criança, um adolescente ou um adulto, né, faço toda uma referência histórica, tenho junto, acompanhado pelos pais, né, geralmente as mães vêm para essa primeira avaliação acompanhando o seu filho, e a gente faz todo um referencial teórico, né, a gente avalia os critérios e as possibilidades dessa pessoa, para a gente estar encaminhando, né, para a equipe técnica. Hoje nós somos formados numa equipe composta pela psicóloga, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, junto com o neurologista, né, e a fonoaudióloga também. Então nós somos uma equipe, né, essa pessoa vem para avaliação, passa por toda a equipe técnica para ser avaliada e, dependendo dos critérios, né, da avaliação, a gente encaminha essa criança, né, ou esse adulto para fazer parte dos nossos atendimentos. E como que está a procura por esse processo de avaliação na PAI? Na verdade, a procura está crescendo bastante, né? Nós temos bastante avaliação durante a semana, tem surgido muitas avaliações. A nossa preferencial hoje é a estimulação precoce, né, que a gente tem recebido os nenéns, que é de 0 a 3 anos. Né? Nem sempre vem com diagnóstico fechado, né? O diagnóstico é feito lá com a equipe técnica e a gente vai resgatando todas as possibilidades dessa criança. É isso que acontece hoje lá. Aliás, Cláudia, uma avaliação tão minuciosa, tão criteriosa, ela é totalmente necessária até por essa questão. Não pelas limitações com que cada qual tem, mas sim pelas possibilidades com que cada qual tem a ser explorado, né? Exatamente. Eu gostaria de resgatar a pergunta anterior. Nós, de 2014 a 2016, nós tivemos um crescimento de 80 alunos para 140. Então, é praticamente 50%, 40% e alguma coisa. A gente precisa entender que, como o espaço, a PAI, ele vem se aprimorando tecnologicamente, tecnicamente, até com a questão da gestão do recurso, a comunidade acaba percebendo e entendendo que, de fato, é um espaço de garantia de direitos, né? Com relação à avaliação, isso é um grande exemplo. Nós hoje temos essa equipe técnica da área da saúde, que abrange inclusive a área da assistência social, né, Cassiana? Com 2 assistentes sociais, que rastreiam todo o histórico desta família, onde o aluno está inserido, ou possível aluno para ser atendido. Então, com essa reconstrução de toda a história desse aluno, a gente consegue identificar alguns comportamentos que são sociais e outros comportamentos que são patológicos ou uma questão de deficiência, né? Com isso, acontece alguns casos de uma criança chegar na APAI e não ser um paciente de APAI, né? O município encaminha alguns casos da área da saúde e da educação, com um possível diagnóstico feito por pedagogos, mas o pedagogo ele não tem autonomia nem conhecimento para estar definindo esse diagnóstico. Quem tem é o psicólogo, o neurologista, que vai identificar qual é o código de identificação da doença pela CID, né? E esse diagnóstico vai determinar qual é a limitação e qual o tipo de técnica que será adotada para ampliar as habilidades desse aluno para o futuro ter uma autonomia, né? Nosso foco, como diz a Cassiana, é esse público mais jovem, de 0 a 6 anos. Por quê? Porque a partir desse momento, se você ensina ele a ter autonomia para se alimentar sozinho, você nunca mais vai precisar alimentá-lo na boca, a não ser que aconteça algum acidente no caminho, né? Lamentavelmente, algumas crianças
hoje, que não tem acesso a esse tipo de estimulação, por isso chama estimulação essencial, que é para dar o mínimo essencial para essa criança ter autonomia, hoje precisam ser alimentadas na boca enquanto adolescentes e adultos, né? Então a gente percebe que a PAI vem crescendo o número de alunos nessa faixa etária. Nós temos um interesse maior nessa área. Nosso desenvolvimento profissional na parte pedagógica é nessa área, na parte clínica também nessa área, porque nós entendemos que existe a possibilidade de, instalada a deficiência, minimizar as limitações e as dificuldades que ele vai enfrentar durante a vida inteira. Aprender a caminhar, ou que seja a se arrastar, ou que seja se alimentar, ou que seja ir ao banheiro sozinho, né? Então são coisas mínimas que a gente ensina para o nosso bebê sem deficiência, e enquanto adulto a gente não se lembra e não se recorda que aprendeu isso tudo numa idade muito tenra. Verdade. Né? E a criança com deficiência enfrenta as limitações ainda maiores do que uma criança dita normal. Entra também a importância, né, Cassiana, em relação à interação entre essas pessoas da PAI, junto também com a sociedade, né? A gente hoje verifica alunos que trabalham no comércio, em indústria, enfim, a importância dessa integração também de alguns alunos que fazem esse intercâmbio, digamos assim. Sim, nós temos um projeto dentro da PAI, né, que eu trabalho com um grupo, que é a Preparação para o Trabalho, né, que a gente insere os nossos alunos no mercado de trabalho hoje. Então, o grupo, justamente, a gente trabalha as questões, né, da importância deles inserir na sociedade, né, deles fazer parte da sociedade trabalhando. A gente fala sobre a independência, a autonomia deles, que, né, eles estão lá para isso. Eles veem a importância de fazer parte da sociedade como um todo, e justamente para eles conquistar o meio deles, né, na verdade. Na verdade, sim, inclusive com as responsabilidades que eles têm, né, Cassiana, sim, com a sociedade. Uhum. Não adianta a gente querer garantir o espaço sem determinar que eles, apesar de terem direitos, têm muitas responsabilidades, e a gente procura educá-los dessa forma dentro da instituição. Claro, apesar de serem pessoas especiais, mas como qualquer outro cidadão, né? Direitos e deveres. Exatamente. Inclusive, ainda só complementando essa pergunta do Juliano, a respeito das pessoas, né, dos alunos hoje inseridos cada vez mais na sociedade, a Cláudia trouxe inclusive um pedido de um dos alunos, é isso? Exatamente, exatamente. Antes nós tivemos uma conversa com um dos nossos alunos que tem limitação intelectual e física, né? Ele utiliza um triciclo para se locomover. A PAI, como qualquer outra instituição lucrativa ou não, tem passado por dificuldades financeiras, né? E nós limitamos o transporte escolar para algumas vezes por semana, para todos os alunos serem atendidos. Então, às vezes, um aluno é atendido 3 vezes por semana e o outro é atendido 2 vezes por semana. E no caso desse aluno, ele tem a autonomia de ir de bicicleta nesses 2 dias que o carro não vai buscá-lo. Mas ele tem enfrentado uma dificuldade muito grande no trânsito da nossa cidade, que é a falta de percepção do motorista dos veículos, seja de veículo de passeio ou de transporte, ou então de carga, né? Com relação ao respeito à ciclofaixa. Ele me falou: diretora, eu saio de casa bem, sem estresse nenhum, mas chego na PAI estressado, porque um caminhão cortou a minha frente, o outro me espremeu contra a calçada, eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu tenho vontade de nem vir para a escola nesses 2 dias que eu preciso vir de bicicleta. A senhora podia falar na rádio sobre isso, que não é só uma questão para mim que sou deficiente, é para todo mundo. E de fato, a gente tem que ter essa compreensão. A gente tem percebido muitos casos de acidentes em cruzamentos próximo de escolas. As pessoas metem a mão na buzina e não têm a paciência de utilizar o freio, né, para reduzir a velocidade. Dentro e aguardar. Do carro se acha um Deus, né? Exatamente. Eu acho que a pressa, esse mundo moderno em que a gente vive, com a utilização a rapidez da comunicação, faz com que a gente perca um pouquinho a noção da nossa realidade. A nossa realidade não se mede no relógio, a nossa realidade se mede em vidas, né?
Não é a rapidez com que se tem possibilidade de ter acesso à informação, é a rapidez com que a gente percebe o valor da vida, né? Então, não só para deficiente, mas para o idoso, para a criança, próximo de escolas. Eu tenho percebido, enquanto motorista, que a gente se limita um pouco a ser ponderado, né? Verdade. A ser mais responsável com o meio em que a gente vive. Então, eu gostaria de fazer um apelo, né, em nome das pessoas com deficiência, tanto intelectual quanto física, né? Acredito que, enquanto mulher e mãe também, gente, vamos ter um pouquinho mais de paciência no trânsito. Às vezes a gente se arrisca tanto por bobagem, arrisca a vida dos outros por 5 minutos a menos ou a mais, né? A gente precisa, de fato, valorizar a vida. O tempo a gente recupera. A falta de tempo não tem como voltar atrás. Mas a vida a gente precisa valorizar de qualquer forma. Como é que é o nome do aluno? Israel. Israel. Ok, obrigado pela participação, portanto, da Cláudia Heitz Bischli, diretora da APAE. Obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu agradeço demais a parceria da Rádio Vale, que sempre demonstrou muito respeito e interesse pelas causas apaianas, né? Não só da nossa, mas da região. Canelinha, São João, de vez em quando está em pauta também. Agradecer a Cassiana, que é a primeira vez que ela dá entrevista, né, Cassiana? E agradecer demais a todos os colaboradores, todos os funcionários, todos os sócios, os alunos, todo mundo da APAE, né? Porque sem essa unidade a gente não alcançaria nenhum objetivo. Muito obrigado de coração, que Deus esteja com todos vocês. Ok, obrigado também a Cassiana Pirati, psicóloga da APAE em Tijucas, e seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos.